Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre função do segundo grau, tá? Um assunto que a gente já começou a trabalhar em sala de aula no início do ano, que foi uma pequena revisão sobre equações do segundo grau. E agora a gente vai dar continuidade ao estudo das funções e agora direcionado à função do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Eu sou o professor Alisson Duarte, tá? E vamos lá. Bom, definindo aqui o que é uma função do segundo grau, ela se aplica a uma função de reais em reais, ou seja, de valores reais, e recebe o nome de função quadrática, tá, pessoal? Função quadrática e função ou função do segundo grau, como é mais conhecido. Muito bem. Então, quando a gente associa uma função do segundo grau, a gente lembra da definição, né? O elemento ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Relacionado à função do segundo grau. E lembrando, tá? Da definição de equação do segundo grau, onde o valor de a precisa ser diferente de zero. Então, nós temos uma função de reais em reais, tá? Definido pela seguinte fórmula. A gente já conhece essa fórmula. Ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Onde o valor de a tem que ser diferente de zero. Então, lembra que fizemos as seguintes atividades. Por exemplo, quem é o valor de a nesse exemplo aqui, ó? F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, a gente vai dizer que a é igual a 1, né? Porque imagina-se que tem um 1 aqui ao lado. O valor de b a gente vai definir sendo menos 3, ok? E o valor de c vai ser igual a 2. Lembram disso? Vamos lá. Então, na letra B, eu tenho uma função f de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, lembre-se que o valor de a, pessoal, ele vem sempre ao lado de x ao quadrado, né? Para quem não lembra, isso aqui define a equação do segundo grau. E nos ajuda a identificar a equação do segundo grau. E, da mesma forma, a função do segundo grau. Então, o valor de a é 2, tá? Valor de b, 4, tá? E o que vem sozinho, lembra? Que é o c, que no caso é menos 3. Bom, na letra C, percebam, f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 5x. Veja que essa função ela está incompleta, está faltando o termo c aqui, certo? Mas não tem problema, a gente vai identificar quem é o valor de a, então no caso vai ser menos 2, muito bem. O valor de b, por que é que eu sei que é b, pessoal? Porque ele vem ao lado de x, ó, x do primeiro grau, então b é 5. Professor, e o valor de c? O valor de c a gente não tem, a gente diz que é 0, tá? Beleza? Compreendido aí? Faltando o termo c, sem nenhum problema. Veja na letra D, agora falta o termo b, está faltando o termo b, está faltando o termo c. Por que é que eu sei? Porque aqui, ó, segundo grau, e quem está ao lado é o valor de a. Quem é o valor de a? O valor de a é menos 3, certo? Então, só para a gente relembrar o que a gente vinha estudando lá em equações do segundo grau e que vai ser útil aqui na função do segundo grau. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre a parábola. O que é a parábola? A parábola ela caracteriza a função do segundo grau, ou seja, a gente vai construir o gráfico da função do segundo grau e que ela vai ter a forma de uma parábola. Mas como é que faz isso, professor? Ó, o mesmo procedimento que a gente vinha estudando lá em função do primeiro grau. A gente vai atribuir valores,
né, a função até o momento. Vamos atribuir valores à função e substituir os valores de x e achar o valor de y, para depois a gente ir para o gráfico. Então, nesse exemplo aqui, ó, percebam, nesse exemplo eu tenho, no exemplo 1, construa o gráfico, tá? Construa o gráfico da função, certo? Observe que essa função ela é dada na forma de f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores a x. Professor, tem que ser esses valores? Não, vocês escolhem os valores, certo? Lembrem lá da função do primeiro grau. Vocês vão escolher os valores aqui e vamos atribuir no gráfico da função para a gente construir. Então, eu vou pegar o primeiro valor de x, sendo f de x igual a x ao quadrado menos 1. Essa é a função. Então, eu vou pegar agora f de menos 2, pessoal, vai ser igual. Aonde tiver x, eu vou colocar menos 2. Ó. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu coloquei no lugar de x. Então, menos 1. Então, agora é só resolver. Olha só. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 1. Com isso, nós vamos encontrar quem? 3. Isso quer dizer que o valor de y, pessoal, é 3. Tudo bem? Vamos lá no próximo. F de menos 1. Estou substituindo na função. Ó. Presta atenção. Eu vou ter menos 1 ao quadrado menos 1. Isso implica no seguinte. Quanto é menos 1 ao quadrado? Dá 1. Tá? Menos 1 vai dar igual a quem? A 0. Opa, achei o valor de y 0. Beleza? Vamos agora para o f de 0. F de 0 vai ser igual. 0 ao quadrado, todo mundo sabe que vai dar 0, não é assim? 0 ao quadrado. Então, vai sobrar quem? Sobra menos 1. Com isso, minha resposta é menos 1. Então, aqui, quando o x foi 0, o y foi menos 1. Muito bem. Vamos na próxima. F de 1, agora, f de 1, eu vou ter 1 ao quadrado menos 1. Veja que eu estou substituindo na fórmula, tá? Tá aqui a fórmula, essa fórmula aqui, ó. Todas as minhas substituições estão sendo em cima da fórmula. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, certo? Menos 1 vai dar 0. Muito bem, então aqui é 0. Beleza. Vamos pegar agora f de 2. F de 2, eu vou ter 2 ao quadrado menos 1. Isso implica que eu tenho 4 menos 1. Quanto é 4 menos 1? 3. Ok? Então, isso quer dizer que y é 3. Pessoal, então nós temos os valores de x, temos os valores de y agora, e só para lembrar, isso forma um par ordenado. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então aqui já no GeoGebra, tá um softwarezinho que para nos ajudar a construir o plano cartesiano. Aí no seu caderno você vai construir da mesma forma o eixo x, o eixo y, e a gente vai dar entrada aí nos pares ordenados da nossa questão, tá? Então o primeiro par ordenado, pessoal, foi o ponto menos 2 e 3, tá? Menos 2 e 3. Muito bem. Ó, menos 2, o x. Veja que aqui é o eixo x, menos 2. Muito bem, ligando com 3. Beleza. O segundo ponto, certo? O segundo ponto, eu vou dizer que foi menos 1, que foi o que nós encontramos, e 0. Muito bem, menos 1 e 0. Veja só, o x é menos 1 e o y é 0. Como
o y está em 0, então o ponto fica em cima do x, que é menos 1, certo? O terceiro ponto é exatamente o ponto 0, 0 e menos 1. Veja só, o x é 0, tá vendo? O x é 0, é aqui, e o y é menos 1. Então, o ponto não fica em cima do 0, e sim em cima do outro número, tá? Beleza. Vamos agora para o próximo ponto, certo? O próximo ponto que nós encontramos foi o ponto 1 e 0. Então, 1 e 0. Beleza. Tá aqui o nosso ponto, ó. X é 1, pode olhar aí, 1, tá? E o y é 0. Então, o ponto não fica em cima do 0, e sim em cima do 1. E o último que encontramos foi o ponto, certo? O ponto 2 e 3. Ponto 2 e 3. Marcando aí, ó, veja só, x é 2, certo? E o y é 3. Então, tá aqui os pares ordenados, né, do nosso problema que nós encontramos aí. Beleza? E você vai fazer o seguinte, pessoal, você vai tracejar, certo? Uma parábola passando por cima de todos esses pontos aqui. Então, quando vocês construírem, vocês vão ficar com o gráfico de vocês, tá? Dessa forma aqui, ó. Veja que está passando por cima de todos os pontos. Beleza? Isso aqui é uma parábola da nossa função x² menos 1. Então, construímos essa parábola, né, através da função do segundo grau.